Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular no Alto Branco. Eu sou o pastor Voltaeres e nossa oração, nosso desejo é que você tenha um bom tempo de aprendizado da palavra, que você possa ser edificado. Gostaria também de dar os parabéns a todas as mamães, né? Hoje se comemora o Dia das Mães, então gostaria de dar os parabéns à minha mãe, ter tido paciência, né, de me educar e tudo, assim como todas as demais mamães, que vocês todas possam ser um exemplo, uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, capítulo 31 de Provérbios, ela era uma mãe, né? Então, que vocês possam ter os requisitos que são adquiridos na dependência do Senhor, para que vocês possam exercer de modo agradável a Deus esse papel, essa responsabilidade que foi lhe dado, né? Então, que sua vida possa ser motivo de glória, de honra ao Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe. Esse é o desejo de todos os filhos, né? Da IBR Alto Branco, para todas as mamães. E meu muito obrigado também à minha mamãe, né? Dona Cida. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos iniciar orando a Deus, pedindo discernimento a Ele para podermos compreender a Sua palavra. Então vamos a Deus em oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos nesse momento que teremos de escola bíblica, que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, que o Senhor possa transformar a nossa vida, modificar aquilo que é necessário para que nós possamos viver de modo agradável a Ti. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, que possa ser resultado de um coração que teme, um coração que te conhece e reconhece através dos louvores. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus agora, com o hino do cantor cristão, de número 9, Santo, né? Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Então vamos cantar ao nosso Deus nesse momento. Só lembrando, para o que você está fazendo, dedica tempo exclusivo ao Senhor nesse momento que teremos, tá bom? Deus abençoe. Hino de número 9 do cantor cristão, que tem por título Santo. Vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confirmou. Tu somente és santo, justo e compassivo, és o só Deus, supremo Criador. Amém. Que belo hino de louvor ao nosso Deus. Agora vamos fazer a nossa leitura de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 5. O irmão Marcos tem trabalhado acerca do Sermão do Monte. Ele hoje vai dar um panorama geral. Se você perdeu alguma aula, hoje é o dia de você recuperar, vamos dizer assim, e você rever também algo que você talvez tenha passado desapercebido, e hoje vai ser o momento, né? Então, vamos a Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse momento. Vou aguardar. Amém? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os de seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos ou exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Né? Então, que Deus possa aplicar a palavra no nosso coração. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão de número 46, Jesus me transformou. Né? Então vamos louvar o nosso Deus. Logo após, o irmão Marcos vai ter a oportunidade de ensinar, na dependência de Deus, os irmãos esse texto, revisar, né? Que seja um momento muito proveitoso. Deus abençoe, vamos louvar e tenha um ótimo, excelente estudo na presença do nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Iremos entoar um louvor que fala do tão grande amor de Cristo. Quando nós estávamos perdidos ainda, Ele veio e nos salvou e nos levou para o seu reino de luz. E no 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me
quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Por seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para mais uma escola dominical, onde vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Como todos sabem, estamos estudando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, um dos principais discursos de Jesus Cristo. E até agora nós estudamos as bem-aventuranças, a primeira parte desse discurso. Então hoje nós concluímos semana passada com os perseguidos e hoje nós vamos fazer uma recapitulação, vamos dizer assim. Vamos fazer um estudo, uma revisão, principalmente dessas bem-aventuranças. E por que eu vou falar isso? É porque as bem-aventuranças elas têm uma questão prática muito importante. Quando a gente estuda elas profundamente, que a gente se detém bem e procura ver, nós prestamos atenção que nesse discurso Jesus praticamente está resumindo como tem que ser toda a vida de um cristão. Toda a vida do crente está incluído naquelas bem-aventuranças. Como nós estudamos uma a cada semana, então fica muito, vamos dizer, talvez um pouco complicado de entender na sua conjuntura. Então nós vamos falar de uma forma hoje mais contínua, da primeira até a última. Esse formato de vídeo que eu estou fazendo hoje é justamente para nós usarmos um apoio virtual aqui. Então nós vamos usar aqui do lado alguns slides para nos coordenar nesse objetivo, ok? Então hoje nós vamos recapitular as bem-aventuranças e nós vamos mostrar aqui ao lado como vai funcionar. Então, iniciando aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em nossa cabeça é que as bem-aventuranças, essa série de estudos que nós vimos, eles funcionam meio que como uma corrente, em que cada elo puxa, um elo liga ao outro, são vários elos ligados que formam justamente essa corrente. E para nós entendermos isso, a gente vai usar esse exemplo aqui da corrente, ok? Então, vamos ver passo a passo, não vamos nos deter muito, porque a gente já estudou bastante sobre elas. E com exceção, eu creio que das 2 ou 3 primeiras, todas as outras estão gravadas em vídeo, estão no nosso site, para quem quiser revisar. Mas nós vamos falar meio que superficial, mas somente para mostrarmos essa ligação uma com as outras. Vamos iniciar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque se apiedaste de nós, Senhor Deus, nos deste tua tão grande salvação, meu Deus. Perdoe nossas falhas, nossos pecados. Nos ajude a andar conforme Tu queres, Senhor Deus, e a fazer a Tua vontade em nossas vidas. Nos ajude nesse estudo que possamos compreender e principalmente aplicar, meu Pai, em nossas vidas. Por tudo isso te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar com a primeira bem-aventurança. Os pobres de espírito.
Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a primeira coisa que nós temos que entender sobre os pobres de espírito? Primeiro é o significado disso. Pobres de espírito são os humildes, humildes de espírito. Então, esses humildes de espírito, eles serão chamados filhos de Deus. Mas o que é ser humilde? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a primeira coisa que temos que colocar na cabeça para sermos cristãos é a necessidade de nos humilharmos. Uma questão do homem natural é que ele acha que é alguma coisa. Ele acha que ele tem uma grande importância. Ele se preocupa muito com ele mesmo. Então, Deus resiste a isso. A pessoa que se dá muita importância, ele tende a não confiar em Deus, porque ele se acha autossuficiente. Então, a primeira coisa que ele precisa é se humilhar. Ele tem que se rebaixar para poder compreender a vontade de Deus na vida dele. Nós vemos tudo que Paulo passou, tudo que Paulo sofreu, quando ele diz que orou a Deus para curar a sede do espinho na carne. E Deus diz o quê? Que a minha graça te basta, porque a força de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Então, quando nós somos soberbos, como nós somos orgulhosos, quando nós temos de que nos orgulhar, então a gente meio que não precisa de Deus. Ou meio não, nós totalmente não precisamos de Deus. Nós resistimos a Deus. Então nós temos que nos humilhar, nós temos que descer do nosso pedestal. Então, só assim nós podemos alcançar Deus. Aquele que se humilha, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece a sua situação de pecador, aquele que reconhece a miséria que ele vive, ele se humilha até o último ponto, é quando ele encontra a necessidade de Deus. É quando ele sente a necessidade de se chegar a Deus. Então é por isso que os pobres de espírito verão a Deus. Aliás, os pobres de espírito têm o reino dos céus, porque só aqueles que se humilham e reconhecem o seu estado de miserabilidade é que se chegam a Cristo e clamam por salvação, clamam pela misericórdia de Deus. Então, esses é que se convertem. Nós nos convertemos quando nós reconhecemos que somos pecadores e não somos nada, e que só a graça de Deus pode nos salvar. Então, esse é o primeiro ponto. Humildade. Nós temos que nos humilhar para podermos nos chegar a Deus. O segundo ponto, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E tem a ver com o primeiro. Como? Nós temos que nos humilhar. Mas a nossa humilhação, ela nos faz chegar a um estado de reconhecimento da nossa situação, como eu falei antes. A gente reconhece a miserabilidade. Quando nós reconhecemos essa situação de miseráveis que nós somos, então nós choramos. Mas não é um choro de por qualquer coisa. Eu vou chorar. É o choro do fundo do poço. É o choro que nós chegamos, que nós alcançamos quando chegamos ao fundo do poço. É o choro daquele que se reconhece como um pecador miserável. É o choro daquele que se conhece como nada. É o choro daquele que vê sua situação de pecado. É o choro daquele que vê a situação que está e que sabe que não tem volta, sabe que não tem socorro se não for por meio de Jesus Cristo. Esses são os que choram. É o choro de desespero pela sua situação. É o choro de desespero pelo pecado. É o choro de desespero de ver o mundo tragado pelo pecado. Então, esses são os que choram. E Deus vai consolar esses que choram como? Dando o seu Santo Espírito àqueles que se convertem.
O consolo de Deus é justamente o consolo de saber que a salvação é dele, que a força é dele, a que nós vamos usar, que o fardo dele é mais leve que nós vamos ter que carregar e que a recompensa para nós já está reservada, que é a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os que choram. Nós temos que nos humilhar, nós nos humilhamos ao ponto de chorar por nossas misérias. E aí nós vamos para a próxima bem-aventurança, que são os mansos, são os que vão herdar a terra. Quem são esses mansos? Os mansos são justamente aqueles que colocam sua confiança em Deus, são aqueles que descansam em Deus, são aqueles que não colocam suas forças em si mesmos. Eles abrem mão do seu ser. Ele abre mão de nós mesmos. Nós temos que abrir mão de nós mesmos. Eu sou manso porque eu descanso no Senhor. Eu não preciso lutar, brigar por outras coisas na minha vida. Eu tenho que lutar para conseguir isso, eu tenho que lutar para conseguir aquilo. Não. Eu posso descansar em Deus. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Abrir mão dos meus desejos, abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu ego e colocar minha vida completamente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses mansos vão herdar a terra. Por quê? Porque esses mansos são aqueles que confiam plenamente em Deus. São aqueles que aceitam a vontade de Deus em sua vida, que reconhecem que a vontade de Deus é única e que tudo o que eles precisam é fazer e cumprir essa vontade. Então, eles vão herdar a terra porque são os filhos de Deus, porque eles que alcançaram, ou nós que fazemos isso, são os que alcançam a vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a mansidão aqui é o descansar, é o confiar, é o abrir mão de nossa vontade em prol da vontade de Deus. Então, temos toda essa confiança, temos que ter toda essa confiança. Então, nós nos humilhamos, reconhecendo que não somos nada, nós choramos por nossos pecados, nossas misérias, e nós descansamos confiados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Entendemos até aqui? E aí nós passamos, nós passamos para a próxima. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Segue na mesma sequência. Quando nós nos humilhamos, choramos e confiamos plenamente no Senhor Jesus Cristo, então nós temos essa fome e sede de justiça. O que é uma fome e sede de justiça? Como nós vimos, não é uma fome de querer comer alguma coisa, eu quero comer uma coisa diferente, como a gente faz. É aquela fome desesperada, é aquele estado de inanição que nós ficamos quando estamos dias sem comer, dias sem beber. A gente precisa desesperadamente por água. Nós precisamos desesperadamente por alimento. Então, um cristão verdadeiro que segue a vontade de Deus, ele precisa desesperadamente da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus, de trabalhar pela palavra de Deus, de fazer essa justiça ser conhecida pelos outros. Então, essa é a fome e a sede de justiça. É um desejo desesperado de fazer a vontade de Deus, de fazer com que os outros encontrem a Jesus Cristo. É fazer com que essas outras pessoas que não conhecem a Deus alcancem essa palavra. Então, essa é a fome e a sede de justiça. É termos essa vontade de fazer a vontade de Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, mas a vontade de fazer Deus conhecido aos outros. É a empatia de saber que os outros estão em estado de pecado e termos esse desejo de que essas pessoas abram os olhos, como um dia nós abrimos. Um dia irmãos pregaram para nós, um dia irmãos falaram para nós, e nós éramos tão pecadores quanto as outras pessoas que estão perdidas hoje. Então nós temos que ter essa vontade de fazer a vontade,
esse desejo de fazer a vontade de Deus, de propagar a justiça de Deus, essas fome e sede de justiça. Se nós temos essa fome e sede de justiça, Deus vai nos saciar. Porque quando nós fazemos essa vontade, Deus trabalha em nossas vidas e nós nos saciamos com isso. E daí nós vamos para a próxima, que são os misericordiosos, que são os que alcançam misericórdia. Aqui é meio que no sentido inverso. Por quê? Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que buscam ajudar, são aqueles que buscam falar da misericórdia de Deus, são aqueles que buscam trabalhar na vida, não só na nossa, mas na vida das outras pessoas, levando a misericórdia de Deus a elas. Então, é aquele que ele não se ira, ele não tem raiva de outras pessoas, ele não busca vingança, porque ele sabe que tudo está no controle de Deus. Aquelas pessoas que muitas vezes nos faz mal, em especialíssimo aqueles que não conhecem a Deus, ele sabe que são pessoas dominadas por Satanás, são pessoas que estão com a mente cauterizada, estão cegos pelo pecado. E ele reconhece que aquelas pessoas precisam de libertação. Muitas vezes nós vemos noticiar pessoas que fizeram coisas horríveis, pessoas que cometeram crimes horríveis, e a gente deseja, eu queria que morresse. Coisas assim, nós desejamos coisas ruins para essas pessoas, mas nós não reconhecemos que essas pessoas são tão vítimas do inimigo, são tão vítimas do diabo como nós éramos. Para a gente é fácil dizer, mas ele fez porque quis. Mas eu era um pecador, mas eu nunca fiz uma coisa tão ruim quanto aquela. Eu era um pecador, mas eu aceitei a Cristo, eu reconheci o meu pecado. Mas nós passamos um tempo cegos antes de reconhecer o pecado. Eu não sei vocês, mas eu creio que 1 ano e meio desde que começaram a pregar para mim, para eu reconhecer a minha situação de pecador e aceitar Jesus Cristo. Outras pessoas que eu conheço levaram anos, e digo anos, mais de 10 anos, mas reconheceram e aceitaram. Mas nem todo mundo tem essa visão. O Espírito Santo não trabalha da mesma forma com todos. Então muitos levam anos. Essas pessoas que estão ainda cegas, pode ser que elas sejam alcançadas, pode ser que não. Quando elas forem alcançadas, então elas vão passar por todo esse processo que estamos falando aqui. Mas nós temos que reconhecer que no momento elas são presas de Satanás. Elas estão prisioneiras, com a mente cauterizada pelo inimigo. São pessoas usadas pelo diabo. Então elas merecem misericórdia. Elas merecem nossas orações para que possam ser libertadas. E aqueles irmãos que às vezes nos fazem mal, pessoas que já são esclarecidas ou que deveriam ser esclarecidas, também merecem o nosso perdão. Porque como Jesus disse a Pedro, quando Pedro pergunta a Cristo, a gente tem que perdoar 7 vezes, Jesus diz, não, 7 não, 70 vezes 7. E nem é só isso, nós temos que perdoar sempre. Porque quantas vezes Deus já nos perdoou? Primeiramente, quando nós aceitamos, Ele nos perdoou e nos deu a vida eterna. Mas quantas vezes nós pecamos continuamente e pedimos perdão a Deus? E se Ele limitasse esse perdão a 7 vezes, ou a 70 vezes 7? Mas a misericórdia do Senhor é infinita. E nós temos que ter essa misericórdia também. Quando nós temos essa misericórdia, quando nós reconhecemos isso, quando nós somos misericordiosos, é porque alcançamos essa misericórdia de Deus. Porque isso é o Espírito Santo trabalhando em nós. Porque o homem natural, ele não tem essa capacidade de perdoar. O homem natural é difícil de perdoar. Então, quando nós reconhecemos essa situação, quando nós compreendemos e temos essa capacidade de perdoar, é porque sabemos que alcançamos a misericórdia de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Entendemos? Então, vamos para o próximo. Os limpos de coração, porque verão
a Deus. Então, seguindo nessa corrente, nós chegamos aqui a os que vêm a Deus são aqueles que são limpos de coração. Depois de passar por todo esse processo de humilhação, de choro, de se tornar manso, de alcançar a misericórdia de Deus, de ter fome e sede de justiça, então nós também temos que passar pelo processo de purificação de nosso coração. Nosso coração é mau. Nosso coração é naturalmente enganoso. Nós já vimos isso aí. Então nós temos que estar com o coração limpo para nos chegarmos a Deus. Nós temos que ter o coração limpo para nos chegarmos a Deus. E como nós limpamos o nosso coração? Através do processo de santificação, através do processo de buscar a Deus, de estar buscando a Deus cada vez mais. Nós limpamos o nosso coração assim. O Espírito Santo é que vai trabalhar em nosso coração para torná-lo limpo, para torná-lo puro para Deus. Então, nós, por nossas forças, não temos como fazer isso. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas que permite que nós alcancemos um coração puro. E só assim que nós veremos a Deus. Porque só os salvos têm um coração puro e podem se chegar a Deus. Ok? E vamos para o próximo. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De toda essa sequência, a gente chega mais uma vez aqui a um ponto interessante, porque quando nós falamos de pacificadores, muitas vezes entendemos a pessoa tranquila, aquela pessoa calma, aquela pessoa mansa, como os mansos lá em cima. Mas pacificadores são aqueles que, nesse caso aqui, são aqueles que buscam alcançar a paz, que buscam propagar a paz. São pessoas também que não se vingam, são pessoas também que têm calma de lidar com as situações, mas não como uma característica natural das pessoas, mas como o Espírito Santo trabalhando nessas pessoas. Mas são pessoas que trabalham pela paz. E a paz, quando eu digo aqui, não é a paz mundial, a paz acabar com guerras, essas coisas todas, não. É a paz no sentido de paz para com Deus. São aqueles que trabalham para a paz com Deus, para que tenhamos paz com Deus. São aqueles que trabalham para levar o Evangelho às pessoas, para que essas pessoas possam ter paz com Deus. Porque a paz com Deus só se alcança de uma forma: através de Jesus Cristo. Através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Se tornando filho de Deus. Só assim nós temos paz com Cristo, paz com Deus. Então, esses são os pacificadores, são aqueles que trabalham para estarmos de bem com Deus. E nós estamos de bem com Deus quando aceitamos o sacrifício de seu Filho e nos tornamos também filhos de Deus. Então, esses são os pacificadores, são os que trabalham nesse sentido, ok? Temos, por último, os que sofrem perseguição. E aqui a gente vai alcançar Mateus do 10 ao 12, que são as duas últimas bem-aventuranças, que são, na verdade, uma só. São os que sofrem perseguição em nome, por causa da justiça. São aqueles que sofrem perseguição quando inventam mentiras para perseguir essas pessoas. Mas são pessoas, são cristãos perseguidos por causa da justiça de Deus, por causa da vontade de Deus, porque fazem a vontade de Deus. Não é uma perseguição porque eu defendo determinada corrente política. Não é uma perseguição porque eu quero fazer isso no trabalho e não estão deixando. Não é uma perseguição por uma questão secular. Essa bem-aventurança tem a ver com a perseguição por causa da vontade de Deus, da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus. Esses são os bem-aventurados. São os que sofrem perseguição por isso. É quando mentem para colocar você numa situação porque você é um cristão. É porque você busca andar da forma correta. Como eles mentiram com José. Lembra de José quando foi perseguido?
A esposa de Potifar, ela queria ele de todo jeito, mas ele se apegou ali, porque a vontade de Deus é aquela. Ele tinha que andar daquele jeito porque era o que Deus queria para a vida dele. Então ela mentiu para colocar ele numa situação. Como não podia achar uma causa justa, porque ele era um justo, mentiram para ele, para que ele pudesse ser prejudicado, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então, no caso, essas pessoas só podem prejudicar o cristão, só podem perseguir mentindo, trazendo coisas falsas sobre ele, porque ele é um justo, ele anda conforme a vontade de Deus. Então, a única coisa que pode ter contra essa pessoa é que ele é um cristão verdadeiro, ele é um crente fiel. Então, nesse caso, ele é um bem-aventurado por ser um perseguido, porque ele é perseguido em fazer a vontade de Deus. Ele é perseguido em ser um cristão verdadeiro. Mas, como eu disse, é unicamente por isso. Não é por causa do, fulano de tal trabalha numa empresa, ele deixa de trabalhar para estar pregando. Não, aí ele não está sendo perseguido por fazer a vontade de Deus. Porque ali ele não está trabalhando, ele não tá trabalhando para aquilo que ele foi contratado. É o cidadão que ele está, vamos dizer assim, entre aspas, fraudando o trabalho dele para, vamos colocar, para pregar, mas ali é o momento de fazer o trabalho dele. Ele foi contratado para aquilo ali. E se colocarem ele para fora por causa disso, não é porque ele foi porque ele é um cristão verdadeiro. Não, foi porque ele não estava trabalhando, ele não estava executando a função para a qual ele foi chamado. Nós temos que ter essa distinção. A perseguição não é por causa do radicalismo, não é por causa disso tudo, não. A perseguição ela tem que ser por causa unicamente de fazer a vontade de Deus da forma correta e com o objetivo correto e da forma correta. Então, se a perseguição vem quando o cristão age da forma certa, com o objetivo correto, então ele é um bem-aventurado. Ok? Entendemos isso? Então, esse estudo ele é a coisa mais prática que eu pude encontrar na Bíblia. Ele diz exatamente todos os passos que um cristão tem que alcançar e por todas as etapas que ele vai passar também, desde a humilhação primeira, quando ele se converte, até a perseguição que ele vai sofrer se fizer isso. Nós temos inúmeros textos na Bíblia que alcançam esses versículos, mas eu achei um trecho que ele abarca praticamente tudo, não diretamente, mas ele vai alcançar praticamente todo esse processo. E esse texto está em Tiago, nós vamos ler aqui, Tiago 4, de 1 até o 10, do verso 1 ao 10. E ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Os mansos e os pacificadores. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. Chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos ler até o 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Esse texto é perfeito. Ele abrange praticamente todas essas bem-aventuranças. A questão da necessidade de se humilhar, da necessidade de chorar, da necessidade de ser manso, de ter fome e sede de justiça, de ser um pacificador, de ter misericórdia, de limpar o coração e as perseguições que sofremos se fazemos a vontade de Deus. Então, esse texto é perfeito, ele abrange tudo isso. Então, tenhamos em mente que isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que Deus espera de cada cristão. Que possamos meditar nessas palavras, que possamos buscar, fazer isso, tornar essas bem-aventuranças reais em nossas vidas. Amém? Então, concluímos aqui as bem-aventuranças. Semana que vem, continuamos com o Sermão do Monte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Tende misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Sabemos que é difícil alcançar esse objetivo, alcançar esse patamar, Pai. Mas nos ajude, Senhor, que o Espírito Santo em cada um de nós trabalhe em nossas vidas. Que Ele tenha a liberdade de poder trabalhar e nos moldar conforme a Tua santa vontade. Por tudo isso pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma escola bíblica. Que o Senhor, de fato, possa estar nos capacitando, possamos estar sendo dependentes dEle, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, que possamos utilizar os meios que Ele nos dá para que isso seja real, né? Todos os meios da graça, como a comunhão, a exortação, a pregação, a leitura, a oração, tudo isso que o Senhor nos proporciona para que possamos viver de modo agradável a Ele. Amém? Chegamos ao fim de mais uma escola bíblica. Eu gostaria de convidá-los a estar junto conosco, cultuando ao nosso Deus, às 6h30, né? Hoje nosso culto. Estaremos falando sobre reflexo da mãe que obtém graça de Deus. Qual é esse reflexo? A submissão à palavra de Deus. Esse deve ser a atitude de uma mãe que procura glorificar o Senhor, Ele sendo gracioso. Isso aplica a todos os aspectos da vida, não só da mãe, mas de todos aqueles que foram agraciados pelo Senhor. Então estaremos estudando isso hoje à noite. Gostaria de convidá-lo para que possamos juntos aprender mais do Senhor, aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, um ótimo almoço. Hoje um dia diferente, que normalmente os filhos iam visitar as mães, aqueles que não moram com elas, mas hoje impossibilitados de fazê-lo. Mas também tem os filhos que estão com as mães em suas casas, né? Então aproveitem esse tempo, conversem, agradeçam a Deus por Ele ter colocado ela em suas vidas. Amém? Sabemos que no Brasil e no mundo talvez muitas mães tenham partido, muitos filhos talvez não estejam mais com suas mães, e para essas famílias específicas que Deus possa estar consolando, sabendo que tudo tem um propósito, né, na vida de cada um. Então que os irmãos possam também estar sendo consolados com isso, né? Deus abençoe e tenha um ótimo domingo na presença do nosso Deus. Logo mais à noite, às 6h30, estaremos de volta. Deus abençoe. Quais são as marcas que estão hoje em sua alma? Que fatos vivem ainda hoje em seu coração? Porque seu sono perde a noite cada vez maior?
porque o amargo tira o gosto bom da sua vida. Porque ainda escravo se os grilhões foram quebrados, e ainda preso se as portas já se abriram. Porque tais marcas ainda moram em sua alma. Se o Senhor Jesus na cruz nos trouxe redenção, nele há descanso e paz perfeita, tudo é bem melhor. Deixe Jesus então cuidar da sua vida, o arrancar das garras desses seus pecados, o libertar definitivamente dessa angústia. Deus tem tocado em sua vida, contemplando os seus propósitos de abrir o coração, de perdoar e de amar, se permitir mudar por Deus. É no concerto entre os homens e o Senhor que o jarro se extravasa e derrama a paz, e o que não tinha jeito mais agora é só glórias a Jesus. Porque tais marcas ainda moram em sua alma. Se o Senhor Jesus na cruz nos trouxe redenção, nele há descanso e paz perfeita, tudo é bem melhor. Deixe Jesus então cuidar da sua vida, o arrancar das garras desses seus pecados, o libertar definitivamente dessa angústia. Deus tem tocado em sua vida, contemplando os seus propósitos de abrir o coração, de perdoar e de amar, se permitir mudar por Deus. É no concerto entre os homens e o Senhor que o jarro se extravasa e derrama a paz, e o que não tinha jeito mais agora é só glórias a Jesus. 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 Oh, glórias a Jesus.